Boa noite. O Brasilianas dessa noite vai falar de inovação, ferramenta essencial para o desenvolvimento sustentável e ampliação de mercados. O Brasil conta hoje com importantes instrumentos de apoio à inovação, mas ainda falta no país um ambiente de estabilidade que estimule as empresas a avançarem por esse caminho. Para debater esse tema, são convidados do Brasilianas o professor de Ciência da Computação da USP, coordenador adjunto de pesquisa para a inovação da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fábio Com. No Rio, o presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, o Luiz Fernandes. E em Brasília, o diretor de Planejamento e Gestão da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisas e inovação industrial, José Luiz Gordon. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que irá selecionar perguntas já enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender o momento atual pelo qual passa a inovação no país. Eu queria ver com o Luiz Fernandes, da FINEP, lá em Brasília, que desse um pequeno, no Rio de Janeiro, aliás, que desse um pequeno levantamento, um balanço aí dos planos que foram lançados nos últimos tempos. E o que é a inovação no país hoje? Onde já se chegou e onde se pretende chegar? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Nassif, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando nesse debate. O Brasil, na verdade, ele lançou, desde 2004, uma sequência de políticas industriais focadas na inovação, começando com a Política Industrial, Tecnológica e Comércio Exterior de 2004, passando pela Política de Desenvolvimento Produtivo, lançado 4 anos depois, e coroado com o programa Brasil Maior, no âmbito do qual foi lançado o programa Inova Empresa. Então, já é um período que nós podemos fazer um certo balanço, já é mais de uma década de políticas industriais focadas na inovação e para o qual foram carreados importantes investimentos públicos, né? Seja através da expansão do crédito, seja através do mecanismo da subvenção econômica, que foi criado pela Lei de Inovação em 2004, seja através do fomento de parcerias entre empresas e instituições científicas e tecnológicas, através de vários programas. A própria Embrapi, que está aqui conosco, é uma organização voltada justamente para essa finalidade. Qual é o balanço que nós podemos fazer? Quer dizer, o Brasil avançou, mas não avançou tanto quanto poderia e precisaria avançar no fomento à inovação nacional. Quer dizer, o principal indicador que pode apontar o avanço realizado é que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento como proporção do PIB brasileiro passaram de 1% em 2005 para cerca de 1,2%, 1,25% hoje. Então, um aumento de 25% nos investimentos proporcionais ao PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, é um avanço, mas que ainda nos situa num patamar bem abaixo de outros grandes países em desenvolvimento que enfrentaram o mesmo desafio, como a Coreia do Sul ou a própria China, mais recentemente. E se nós formos decompor esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento, veremos que o principal avanço foi de investimentos governamentais, que passaram de 0,5% do PIB para em torno de 0,7% do PIB. Ao passo que os investimentos empresariais avançaram menos, foram de 0,5% para 0,55%, então um crescimento menor do que os investimentos governamentais. E eu diria que esse é o nosso principal desafio, é conseguir tornar o investimento público mais eficaz e eficiente em alavancar a inovação nas empresas brasileiras. Mas para isso há um conjunto de desafios a serem enfrentados. Eu diria que o principal é a necessidade de uma reforma mais ampla do Estado para tornar o apoio mais efetivo em toda a cadeia da inovação e não circunscrito apenas a inovações incrementais de menor densidade tecnológica. Fábio, a FAPESP é uma das principais, talvez a principal fundação de amparo à pesquisa aqui. As demandas que chegam lá, como é que você dividiria? Por que as empresas não estão investindo com todos os instrumentos financeiros e fiscais que tem, por que elas não estão investindo tanto quanto deveriam investir em pesquisa e desenvolvimento? A FAPESP tem duas linhas principais de financiamento à inovação. Uma é um financiamento a pequenas empresas, a fundo perdido, onde pequenas empresas a gente considera empresas de até 250 funcionários, então engloba até médias empresas.
onde o dinheiro é dado para as empresas desenvolverem um projeto de pesquisa. E o que a gente vê, infelizmente, é que a gente recebe poucos projetos de boa qualidade para serem avaliados e serem financiados. Portanto, a gente financia menos do que a gente gostaria. Então, por ano, atualmente, no ano passado, a gente apoiou por volta de 130 novos projetos, mas gostaríamos de apoiar o dobro disso, né? Alguns anos atrás, nós montamos alguns debates e o que se dizia é que faltam nas empresas a figura do tecnólogo para identificar aqueles pontos aí que dão margem aí a projetos. Como é que vocês estão trabalhando essa vulnerabilidade? Sim, nós vemos que nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, a maioria dos doutores formados pelas universidades vão para a empresa. E aqui no Brasil é uma parcela muito pequena dos doutores que vão para a empresa. Quase todos os doutores viram professores universitários. Então, por um lado, a gente precisaria continuar formando mais doutores. Já teve grandes avanços nos últimos 10 anos, formando cientistas, né? Mas, por outro, precisa mudar um pouco a cultura dentro das empresas para mostrar que o único jeito de entrarmos efetivamente no século XXI é fazendo pesquisa e, para tanto, você precisa de profissionais que têm essa capacidade de fazer pesquisa. E doutores e mestres são pessoas que foram treinados para fazer isso. Tá. Normalmente, só com a graduação, é difícil você fazer uma pesquisa inovadora, competitiva a nível internacional. Né? Vamos ver a Embrapa. A Embrapa é uma tentativa de dar foco aí às pesquisas, atendendo a demandas objetivas do setor industrial. De uma maneira geral, as demandas que vocês têm recebido passam por inovações mais radicais ou também são as chamadas inovações incrementais de melhorar processos? Qual é o perfil de pesquisa que tem a Embrapa bancado nos últimos anos? Olha, Nassif, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. A Embrapa, nesse período atual, ela tem tido um pouco um mix de inovações. Tem inovações, de certa forma, inovadoras e radicais, até para o mercado, algumas principalmente usando nanotecnologia, usando alguns novos materiais. Então, tem aparecido inovações mais complexas e inovações incrementais também têm aparecido por parte das empresas. Ou seja, a gente tem visto uma demanda das empresas das duas coisas, tanto inovações ali para alterar os processos dela, aquilo que ela já vai fazendo, como buscando novos caminhos para tentar a concorrência, e muitas vezes a concorrência internacional. Normalmente as empresas que estão concorrendo internacionalmente são aquelas que acabam buscando essas inovações mais complexas, ou que a gente costuma chamar de mais radicais. Eu acho que um fato importante, Nassif, que é destacar nesse debate, sobre essa interação entre as instituições de pesquisa e a empresa, que tem o lado da empresa, que a empresa precisa ter gente para conversar com as instituições de pesquisa, mas as instituições de pesquisa precisam ter gente para conversar também com o empresário, porque não adianta o empresário ir lá e não ter quem saiba conversar a língua dele. Não adianta o cientista começar a falar sobre a equação que ele vai usar para resolver o problema do empresário. Então, tem que ter, dentro dos institutos de pesquisa, uma maior profissionalização. E um pouco a Embrapa tenta impor às instituições uma profissionalização com gente que saiba tratar de projetos, saiba tratar a parte financeira, entregar para as empresas. E, por outro lado, as empresas têm que ter gente que saiba conversar com os institutos de pesquisas. É importante que eles formem os quadros internos deles, porque pegar um doutor e um mestre simplesmente jogar na empresa, muitas vezes ele nem entende o que a empresa quer. Então é importante ajudar na formação desses profissionais. Eu acho que o governo tem feito muitos trabalhos nesse sentido. Por exemplo, o Pronatec forma gente técnica, mesmo que seja do chão da fábrica, é importante para ajudar no processo inovativo. Então tem muita coisa acontecendo dentro do governo para ajudar na inovação nas empresas. Eu acho que é importante também, o Luiz Fernando destacou que teve uma série de políticas ao longo dos últimos anos, mas a inovação é uma coisa de longo prazo. Então, as empresas estão começando a investir em inovação, as políticas vão ter retorno e, ao longo do tempo, cada vez mais a gente está vendo essa interação com políticas, com inovações interessantes no setor empresarial, né? Em vários ramos, desde na área de saúde, com a parte de odontológica, onde o Brasil tem um grande potencial, na parte da Embraer, que faz muita inovação. Então, tem uma série de setores no setor de petróleo e gás. Então, muita coisa acontecendo no país nos últimos anos. Ô, Gordo, só para entender um pouquinho, vocês fizeram... até algum tempo atrás, toda pesquisa, verba de pesquisa, estava concentrado aqui em São Paulo, Campinas, um pouco Belo Horizonte, um pouco Rio de Janeiro. Houve uma descentralização com as universidades federais. Qual é o balanço que você dá dessa capacitação das universidades federais? Foi um bom investimento
ou houve dispersão de investimento aí em pesquisa? Olha, Cif, o que a gente tem visto é uma grande evolução nas universidades, principalmente no Nordeste. A gente tem percebido uma grande evolução na capacidade de pesquisa nessa região. Hoje nós temos 4 centros da Embrapa no Nordeste que estão executando os projetos. Nós temos centros que têm a capacidade de entender a empresa. Nós temos viajado o país para identificar novos centros no Nordeste. Temos visto gente com capacidade, principalmente na área de tecnologia de informação. A região do Nordeste tem se tornado um polo muito grande, com gente de muita qualidade. Ou seja, essa expansão das universidades federais tem sido fundamental para levar conhecimento para essa região, ajudar a indústria da região e levar, inclusive, indústrias da região Sudeste a procurarem os centros do Nordeste para poderem conseguir inovações que eles estejam atrás. Ô Fernandes, quando a gente pega o plano Brasil Maior, quer dizer, os editais que a FINEP soltou, a informação inicial é que havia muito mais demanda do que o dinheiro disponível. O resultado final, qual foi? Não, o resultado final foi muito positivo, embora diferenciado de acordo com os setores que foram, ou as cadeias produtivas que foram apoiadas, né? Nós, inclusive, vamos ter nessa sexta-feira um encontro com o Movimento Empresarial pela Inovação, onde eu e o Luciano Coutinho do BNDES vamos fazer um balanço conjunto do programa Inova Empresa. E algumas lições que emergem desse programa, acho que são lições importantes para pensar o futuro da inovação no Brasil. Em primeiro lugar, quais foram os programas que mais avançaram? Eu diria, aqueles em que os instrumentos de apoio à inovação cobriram toda a cadeia da inovação até a ponta final das compras governamentais. Houve avanços muito importantes na área de fármacos, na área do complexo industrial da saúde, justamente casando o apoio à inovação com a capacidade de compra do Estado brasileiro através do SUS. Então, essa é uma lição importante. Quer dizer, compras governamentais são um elemento fundamental da promoção da inovação nacional. Uma segunda lição que nós aprendemos é que aonde os programas foram mais focados e, portanto, identificando tecnologias a serem desenvolvidas e áreas prioritárias a serem atendidas, onde o programa foi mais detalhado, ele gerou também melhores resultados. Então, aqui fica um aprendizado, é que nós temos que ter foco estratégico nos investimentos e não pensar que simplesmente ofertar os instrumentos de maneira igual para todos os setores ou todos os atores, nós teremos os melhores resultados na promoção do desenvolvimento nacional. Eu diria uma terceira lição importante é que nós temos variados instrumentos de apoio à inovação nas empresas. Já foi mencionado aqui, subvenção econômica, parcerias entre universidades, institutos tecnológicos e empresas, crédito subsidiado no sentido de torná-lo competitivo para as empresas brasileiras em comparação com o custo de captação de crédito das empresas internacionais, nas suas matrizes, né? O que nós vimos é que o perfil de integração desses instrumentos ele tem que ser adaptado ao perfil da cadeia produtiva nacional. Tem setores, um que você conhece bem, Nassif, defesa, é um complexo industrial importante, mas que a maior parte das empresas ainda são empresas pouco consolidadas. Nesse caso, não adianta assistir com apoios predominantemente através do crédito. É necessário mobilizar para empresas estratégicas de defesa outros instrumentos onde a subvenção econômica, por exemplo, é um instrumento fundamental. Então, esse mix de instrumentos focado em grandes desafios do desenvolvimento nacional, acho que é uma necessidade que emerge do nosso balanço da experiência do Inova Empresa. Fábio, a FINEP ela criou aquela questão da porta única, da resposta rápida, lá, integrada com as fundações de amparo à pesquisa também. No âmbito da FAPESP, como que se dá essa parceria e como que vocês discutem essa questão do foco que o Fernandes colocou? Tá. O principal mecanismo de inovação da FAPESP é o PIP, que é o Programa de Inovação em Pequenas Empresas, e a FAPESP financia a fase 1, que é uma avaliação da viabilidade daquela inovação, a fase 2, que é realmente a execução do projeto de pesquisa, e em parceria com a FINEP, a gente tem a fase 3, que já envolve testes em campo, marketing e a efetiva comercialização do produto, né? Então,
A parceria com a FINEP é mais na terceira fase da produção final, e a gente tem trabalhado em editais em diferentes setores. Então, por exemplo, teve recentemente um edital para o Sirius, que o Brasil está construindo agora um acelerador de partículas de grande monta, similar àquele LHC que foi construído na Europa. Mas esse é um projeto de 10 anos de bilhões de reais para você construir, e a ideia é construir todo um ecossistema de empresas que vão fornecer tecnologia para isso, assim como, por exemplo, em torno da Embraer, a gente tem um ecossistema de empresas que fornecem a Aquele tecnologia. tipo de laboratório lá de Campinas, como é que chama? O Synchrotron. O Synchrotron. Ele é um modelo que foi bem sucedido e está sendo replicado? Sim, tanto que Só explica para o nosso telespectador como que esse modelo funciona. Normalmente a gente vê que a inovação acontece quando há uma relação entre uma grande universidade gerando ciência e empresas que aparecem em torno dessa grande universidade, formando um ecossistema com grande troca de informações e de pessoas, de projetos colaborativos. E é isso que aconteceu lá na Unicamp, que agora está permitindo a criação desse novo projeto. É o que aconteceu com a Embraer e o ITA, e é o que a gente vê nos grandes centros, por exemplo, nos Estados Unidos, em Harvard, em Stanford. Então, é algo que a gente deveria buscar em diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, a gente vê isso com a Petrobras fazendo pesquisa em torno de óleo e gás. Então, é uma questão do Brasil identificar quais são essas potencialidades e investir Gordon, nisso, né? um dos grandes desafios aí para a inovação e para as empresas é essa questão dos testes de laboratório e tudo, né? Como é que vocês estão formatando essa questão do compartilhamento ou da distribuição de laboratórios nas diversas regiões do país aí para compartilhamento de pesquisas e testes? A Embrap hoje possui 13 unidades Embrap, que a gente chama, que são 3 centros, 3 laboratórios em todo o país. Um deles, inclusive, é o CNPEM, que tem um Synchrotron, que você acabou de falar, que trabalha com a indústria e ajudando a indústria nas atividades de P&D e nas necessidades dela que ela precisa para as inovações, ou seja, tudo aquilo que ela tem necessidade para a inovação. Ou seja, normalmente quando a empresa ela tem o P&D interno dela, ela normalmente está fazendo o P&D interno dela, ela precisa de alguma necessidade externa, né? Seja ela de grande ou pequeno porte, de médio porte, ela precisa de alguns gaps de competência dela, ela vai atrás da instituição de pesquisa e tenta ir atrás disso. Ou seja, a Embrap faz o seguinte, essa instituição faz o projeto junto com a empresa, parte do projeto é pago pela Embrap, ou seja, o que diminui custo e risco, porque é dinheiro não reembolsável para a empresa no projeto, ou seja, atrai a empresa e, ao mesmo tempo, faz com que a empresa bote parte do dinheiro no projeto, ou seja, o governo coloca através da Embrap, isso transforma num projeto em tamanho de 3, porque a empresa coloca uma parte do projeto e a instituição de pesquisa coloca outra parte desse projeto em horas homens, horas máquinas, nos custos dela. Ou seja, isso dinamiza, faz com que aconteça essa interação e ajude muito a empresa nos gaps de competência dela. Por exemplo, empresas de médio porte, constantemente, elas têm uma infraestrutura pequena de pesquisa e desenvolvimento, pouca gente, elas precisam muito dessa infraestrutura laboratorial, do pessoal qualificado para ajudar elas a crescerem. Quando o governo paga parte do projeto, faz com que elas possam correr o maior risco, fazer projetos de maior complexidade e levam elas a essas atividades de inovação. Mesmo empresas grandes que às vezes precisam de projetos específicos, não tem essa infraestrutura interna, não tem esse pessoal interno para alguma parte do projeto, atraem elas, fazem com que elas façam projetos de maior risco porque parte do projeto é pago pela Embrap, ou seja, nós temos visto uma grande receptividade das empresas com relação ao modelo da Embrap e tem atraído para fazer essa atividade de P&D e de testes que eles precisam para poder realizar essa inovação, né? O Brasil hoje também tem fortalecido, e o BNDES, junto com o governo federal, contribuindo com a expansão do Sistema S, com os laboratórios que também ajudam nessa questão dos testes para as empresas, ou seja, existe uma institucionalidade muito forte e robusta para ajudar o setor empresarial a inovar naquilo que ele está precisando de ajuda externa, no P&D externo dele, fora daquilo que ele está fazendo. Bom, vamos a uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Sara. Bom, Nassif, a gente tem uma pergunta da Fátima de Oliveira, de Belo Horizonte. Ela pergunta o seguinte: o Brasil vive um momento de recessão. Isso pode impactar nos recursos alocados pela FINEP em propostas inovadoras? Fernandes.
Bom, passamos por um momento de ajuste, né? E nesse período de ajuste, nós vamos ter que criar as condições para a retomada do crescimento mais adiante. Eu diria o seguinte, deixa eu primeiro retirar a FINEP da resposta e depois eu coloco a FINEP em seguida. Primeiro o seguinte, eu acho que o impacto da crise sobre o Brasil, ele levou a uma ligeira retração nas taxas de inovação empresarial no país. Eu mencionei que desde 2004 nós temos implementado políticas industriais focadas na inovação e a taxa de inovação das empresas brasileiras é medida pelo IBGE através de uma pesquisa chamada Pintec, né? Então, antes do advento da crise, sob o impacto dessas primeiras medidas de fomento à inovação, a taxa de inovação das empresas brasileiras havia crescido de 33% para 38% entre 2003 e 2008, grosso modo, né? Já sob o impacto da crise de 2008, houve uma ligeira retração da taxa de inovação das empresas brasileiras. Em 2011, elas apontavam uma taxa de inovação em torno de 35%. Então, não chegou a retroceder ao patamar que estava antes do lançamento dessas políticas promotoras da inovação, mas não conseguimos sustentar de maneira contínua esse crescimento da taxa de inovação das empresas brasileiras. Então, esse é um problema que nós temos que enfocar com toda a atenção e seriedade, porque ela se insere num contexto histórico já de baixa tradição de investimento em inovação das empresas brasileiras, que tem a ver com o nosso modelo de industrialização original, porque o Brasil se industrializou a partir, sobretudo, dos anos 50, com um mercado doméstico fortemente protegido e com uma abertura para investimentos estrangeiros na sua economia, vistos esses investimentos como canal para a modernização tecnológica da base industrial nacional. A ideia é que, junto com os investimentos estrangeiros, viriam pacotes tecnológicos, em geral, já obsoletos nas matrizes dessas empresas que aqui investiam, mas que aqui ainda eram econômicos, dado o alto grau de proteção do mercado doméstico. Então, isso gerou um ambiente empresarial pouco propício ao fomento da inovação endógena no país. Então, é contra esse marco, essa tradição, esse legado histórico, que nós temos que nos confrontar agora ao promover a inovação de maneira sistêmica no tecido industrial nacional. Então, é um desafio que o impacto da crise ela cria novas dificuldades. Então, eu diria que o momento que nós passamos agora é um momento de ajuste, assim como nós passamos quando a política industrial foi lançada em 2004. Se vocês se lembrarem, às vezes nós esquecemos, mas o governo passou por um período de ajuste também. Aliás, o atual secretário da Fazenda era então secretário do Tesouro Nacional, agora Joaquim Levy, e houve um período de ajuste que conteve os gastos públicos, mas criou as condições de sua expansão acelerada na sequência. Então, eu acredito que nós estamos num momento semelhante. Nesse momento, nós temos que ter mais foco nos investimentos públicos, na promoção da inovação, e temos que recuperar o impacto e a abrangência de instrumentos muito importantes como a subvenção econômica. Quando eu deixei a presidência da FINEP da última vez em 2011, início de 2011, nós operávamos um orçamento de subvenção econômica de 517 milhões de reais. Para minha surpresa não positiva, quando retornei à FINEP agora em 2015, o orçamento da subvenção econômica havia sido reduzido para 220 milhões. Então, aqui é um desafio. Nós temos que recuperar a capacidade de investimento do Estado brasileiro para compartilhar com as empresas nacionais o risco da inovação, porque essa é uma dinâmica que espontaneamente ela não se desenvolve por conta dessa trajetória histórica que presidiu a industrialização do Brasil. Vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute o sistema de inovação no país. Nesse segundo bloco, vamos falar dos setores de futuro. Aqueles setores que já existem hoje, que vão ser fundamentais para se apostar
numa revolução tecnológica mais adiante. Ô, Fábio, se fosse pegar, digamos, nesse universo todo aí o que seriam as futuras indústrias eletroeletrônicas aí, como os coreanos fizeram lá atrás, os japoneses? O que seriam os setores que o país teria que apostar hoje e que são aqueles setores que vão comandar a economia mundial nos próximos anos? Tem alguns setores que a gente pode falar. Então, com certeza, são as energias renováveis e novas formas de geração de energia com menor impacto ambiental, né? Outro, por bem ou por mal, o óleo e o gás, o petróleo e o gás vão continuar durante muitas décadas, então ainda tem bastante espaço para inovação nessa área. Outra, com certeza, é a tecnologia da informação, né? Software e hardware, que isso entrou nos últimos 20 anos em todas as nossas vidas, mas a maior parte da inovação ainda está a ser feita. E isso vai ser uma grande revolução do século XXI. Você né? tem ligações com software livre? Tenho com software livre, com minha área de desenvolvimento de software e TI. Mas o software livre é um caminho relevante de compartilhamento? O software livre é uma ferramenta para a construção de inovação, né? Então, recentemente eu fiz uma pesquisa em empresas e startups e uma hipótese que eu iria verificar é quantas das empresas e startups de software usavam software livre, e a resposta foi 100%. 100%. Então não existe praticamente nenhuma empresa e startup na área de TI que não usa fortemente software livre como uma ferramenta. Startup é a empresa que está iniciando, só para o nosso telespectador. Sim, mas startup é uma empresa que está testando um novo modelo de negócio para uma possível inovação tecnológica, né? E muitas delas se utilizam software livre, que é o que a gente chama de inovação aberta, que é, em vez de as empresas esconderem o seu conhecimento, elas compartilharem o conhecimento. Isso aí em redes, tipo Drupal e outros, ou também principalmente em aplicativos celulares e tablets? Não, por exemplo, o maior software que a gente tem ouvido ultimamente é o Android. O Android é o sistema operacional Linux, que é um software livre que roda no celular que está no meu bolso e talvez no bolso de muitas das pessoas aqui. E não é porque é software livre que você não pode ganhar dinheiro com isso. Não só a Google ganha bilhões de dólares em cima do Android, como várias outras empresas do ecossistema desenvolvem seus negócios em cima disso. Né? Fernando, você falou essa questão da compra pública. Quer dizer que as grandes políticas industriais, quando se garante a demanda da compra pública, as políticas têm mais chance de darem certo aí. O Brasil ele tem demandas sociais imensas aí, que vão ser cada vez maiores aí. Essa questão das indústrias de bem-estar, saúde, educação, podem permitir ao Brasil ser um fornecedor mundial aí para países emergentes dessas soluções? O que tem especificamente nessas indústrias de bem-estar social? Bom, as possibilidades são amplas nesse terreno. Aqui eu acho que talvez caiba desfazer um mito, 2 mitos, eu diria, para a nossa discussão sobre inovação no Brasil. Porque um pouco uma imagem que é muito veiculada e às vezes se firma com uma espécie de preconceito é que os países mais desenvolvidos, que conseguiram incorporar a inovação como um elemento central da sua estratégia de desenvolvimento, o fizeram a partir de uma ação de mercado, onde o capital financeiro assumiu o risco da promoção da inovação e o mercado gerou os ganhadores que acabaram conformando a sociedade do conhecimento do século XXI. Na verdade, é bem diferente a trajetória histórica real. Se nós decompusermos todas as tecnologias que geraram a sociedade do conhecimento atual. Esse exemplo do smartphone, decompõe o smartphone e vê todas as tecnologias que estão embutidas dentro do smartphone. Todas elas, sem exceção, foram desenvolvidas a partir de forte promoção estatal, sobretudo na área da indústria da defesa. Os Estados Unidos têm um departamento no Ministério da Defesa, eles não chamam de Ministério da Defesa, é Departamento da Defesa, que chama DARPA, né? É um departamento para apoio a projetos avançados de pesquisa na área de defesa. Praticamente todas as tecnologias que hoje dominam a sociedade do conhecimento foram tecnologias duais desenvolvidas com o apoio da DARPA, né, através de mecanismos de subvenção econômica, onde, quando o desenvolvimento envolvia maior risco, o Estado compartilhou diretamente o risco da inovação com as empresas através da subvenção econômica. Isso é complementado, na sequência, por uma política ativa de compras governamentais
não só na área de defesa, mas nos setores mais variados. Então, isso tem que ser incorporado como parte importante de uma política de promoção da inovação e do desenvolvimento no Brasil. Aonde isso está mais avançado é justamente no complexo industrial da saúde, porque conecta com um grande programa social, um grande sistema de proteção social, que é o SUS. Então, um conjunto de medicamentos que até aqui oneravam o orçamento do Estado brasileiro e do próprio Ministério da Saúde, porque implicava em fortes importações, eles podem hoje ser alvo de inovações nacionais garantidos depois da sua implementação na inovação empresarial através de compras públicas do SUS. Então, aqui é um exemplo onde inovação se casa com o bem-estar da população brasileira, gerando uma situação de ganha-ganha do poder público com a sociedade e promovendo inovação empresarial para servir às necessidades da sociedade brasileira. E isso pode ter múltiplas aplicações na área de educação, uma área que nós temos que usar muito mais na inovação da educação brasileira, quer dizer, e ter uma educação que não só prepare o estudante para os desafios de um mundo dominado pela inovação, quanto incorpore inovações de fronteira na própria formação dos alunos dentro das escolas. Então, isso é outra área onde há amplo campo para a promoção da inovação e para o papel das compras governamentais na disseminação dessas inovações por todo o tecido nacional. Gordon, dentro da Embrap, aliás, esses dois Is aqui me fazem falar sempre Embrapi, né? Dentro da Embrap, quais são essas áreas de fronteira de conhecimento que você tem sentido? Tecnologia de materiais, quais são os pontos que podem ajudar, o Brasil pode acelerar, digamos, o crescimento em relação a outros países? Olha, Nassif, o que a gente tem visto aqui na Embrap, algumas áreas muito importantes têm aparecido e se destacado. Primeiro, a área da saúde, muitas empresas têm trabalhado com a gente em projetos na área da saúde. Isso está ligado fundamentalmente à capacidade do Estado de compra. Eu não vou poder dissociar a sua pergunta anterior um pouco o que eu vou falar aqui. Ou seja, muitas empresas do setor industrial, da área de máquinas e equipamentos, para a área da saúde, na parte de órtese e prótese, têm feito muitos projetos com a gente. Ou seja, esse é um nicho que o país tem muita competência, que o país tem expertise, tem empresa e tem gente com capacidade para contribuir. Uma outra área muito importante é a parte de materiais, de novos materiais, onde tem um espaço muito grande para percorrer, porque toda a parte de química de renováveis que está crescendo no país, com biotecnologias e biomassa, que tem tido uma demanda nessa área que você usa na indústria automotiva, em estruturas leves, por exemplo, pode deixar o carro mais leve, em aviões, você deixa os aviões mais leves. Então, tem projetos saindo nessa área com a gente que são muito importantes para o país e têm demonstrado potencial. A área de petróleo e gás sempre tem muito desenvolvimento nessa área. A Petrobras tem tido um papel estruturante ao longo dos últimos anos no desenvolvimento de tecnologias para o país e desenvolver a cadeia dele em volta dele. Então, nós temos percebido uma grande demanda nesse setor. Algumas coisas na área de manufatura têm começado a acontecer, ou seja, tem um espaço muito grande, principalmente materiais, a parte de saúde e muita coisa também na área de tecnologia da informação e em tecnologia das coisas, ou seja, em internet das coisas. Tem aparecido, e essa é uma agenda nova que está existindo, ninguém sabe direito para onde ela vai e começam a ter demandas nessa área de internet das coisas, com a parte de software embarcado. E é uma coisa muito nova a explorar, um mercado novo, ninguém sabe para onde vai. Agora, particularmente sobre a sua pergunta anterior que você fez, Luiz Fernandes, acho que uma coisa fundamental é essa política de compras. No entanto, o país ainda não tem um instrumento robusto que permita a gente exercê-la. Ou seja, um dos motivos do Brasil ter dificuldade e do Estado brasileiro, como os outros países no mundo, como faz na Suécia, como é na Finlândia ou como é nos Estados Unidos, e usa esse instrumento fortemente, as nossas leis hoje dificultam o processo de compra do Estado de encomenda tecnológica. Tem um nicho na saúde que conseguiu construir isso, que tem dado resultado, mas hoje em dia, se eu quiser, por exemplo, fazer uma compra pública, linkar com o instrumento da Embrap, com o instrumento da FINEP, do BNDES, você tem dificuldade disso acontecer, as leis não favorecem. Eu acho que esse momento atual
já que nós estamos num momento de ajuste, é um momento talvez para fazer algumas mudanças que possam ajudar lá na frente quando sair desse processo. Ou seja, mexer nessa legislação de compras públicas pode ajudar muito o Estado brasileiro a induzir o setor privado a investir em inovação, ou seja, inovação de alto risco, que é incerta, o Estado é fundamental que entre, e isso você pode ver na maioria dos países. É difícil você achar algum país no mundo que não tenha tido o Estado ajudando, seja na interação com instituições de pesquisa, seja com as compras públicas, sendo vetor de usar outros instrumentos, como crédito, subvenção. Então, é muito importante que tenha um ajuste nessa lei para ajudar o instrumento de compras públicas a dinamizar a inovação no país. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Quines. Tem uma pergunta para o José Luiz Gordon, da Gabriela Lucas, de São Paulo. Ela diz o seguinte: o que é mais importante para estruturar uma cultura de inovação entre os empreendedores brasileiros? Oferecer recursos financeiros ou garantir segurança econômica no país? Olha, eu acho que é um conjunto, né? Para você pensar em inovação, você tem um conjunto. É importante o ambiente externo, um ambiente externo favorável, com tranquilidade econômica, ou seja, com juros favoráveis ao investimento, com crédito disponível, que é o que nos últimos anos a gente vinha acontecendo no país. Ou seja, crédito, inflação controlada e juros mais baixos. Hoje em dia a gente tem um pouco problema com os juros que estão altos e inibem um pouco, mas nós temos uma situação razoável na economia brasileira, apesar de alguns extremistas que dizem que a economia está em desarranjo. Por outro lado, é muito importante o recurso para o empresariado, ou seja, a inovação é uma atividade de risco, incerta. Ou seja, ter recursos que ajudem o setor empresarial a investir é fundamental. Ou seja, a atividade precisa ter um impulso para o setor empresarial. O Estado tem que ajudar. Isso é a história de todos os países envolvidos, como bem já disse o Luiz Fernandes, ou seja, esse mito de que o mercado é que induz, pelo mercado a empresa vai investir, não é o que se vê na história quando você analisa as grandes inovações no mundo. Se você vê o próprio Google teve financiamento público quando ela foi desenvolver o algoritmo dela para se tornar o Google. Os smartphones, como já disse o Luiz Fernandes, tiveram recursos do Departamento de Defesa em todas as tecnologias. A indústria de aviões sueca teve compras públicas pesadas, ou seja, o desenvolvimento da inovação e da indústria precisa de empréstimo, precisa de recursos do Estado ajudando o setor empresarial. E, ao mesmo tempo, o ambiente é importante, porque o ambiente faz com que ele possa ver futuro para ele vender, futuro para ele correr riscos, né? Vamos ao segundo intervalo, brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org, que hoje discute o futuro da inovação no país. Nesse terceiro e último bloco, vamos entender aqui os impactos da crise política e da crise econômica sobre o setor. Fábio, a FAPESP ela tem uma situação politicamente cômoda, que é aquele percentual sobre o ICMS. Sim. Mas está havido queda na arrecadação do ICMS, como queda na atividade de todo o país. De que maneira que está se refletindo nos recursos da FAPESP e como que vocês estão administrando essa redução? A FAPESP tem uma posição relativamente confortável, porque além de ter esse percentual fixo, definido pela Constituição Paulista, de 1% do ICMS, a FAPESP ainda tem um fundo de reserva, que já tem mais de 2 décadas aí de idade, que ele é usado para os solavancos da crise financeira. Então, no ano passado, a FAPESP investiu cerca de 1,1 bilhão de reais e esse ano vai cair um pouco, talvez na pior das hipóteses, 10%. Mas, em particular, na área de inovação, não vai cair nada, porque é uma prioridade da FAPESP e a gente até gostaria de investir um pouco mais em 2015 do que investimos em 2014. Mas a demanda, pelo fato de haver recessão, a demanda reduz também? Não reduz. A demanda aumentou. A gente não sabe se a demanda aumentou por causa da recessão ou porque nós investimos mais em publicidade dos nossos programas, né? Mas em 2015 aumentou a demanda. Havia uma queixa até algum tempo atrás, uma queixa geral em relação aos investimentos de pesquisa, que é a complexidade dos projetos aí, que estavam mais adequados para um acadêmico preencher do que um empresário. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? A questão é que muitas vezes a empresa
resolve fazer um projeto de inovação pela primeira vez em sua história, e daí não tem ninguém na empresa que nunca escreveu um projeto de pesquisa na vida. Então, aí realmente é difícil escrever um projeto. Então, a gente recomenda, nesses casos, de empresa com esse perfil, que se associe a algum grupo de pesquisa, algum pesquisador de uma universidade ou algum consultor para ajudar a escrever o projeto. E mesmo que o projeto seja denegado na primeira vez, ele pode, a gente dá um parecer detalhado de por que ele foi denegado e a empresa pode pedir a reconsideração quantas vezes quiser. Tá. Fernandes, um dos projetos interessantes dos últimos anos foi essa aliança aí, foi o Movimento Empresarial pela Inovação e também um trabalho do SEBRAE com o Movimento Mobilização Empresarial pela Inovação, para integrar pequenas empresas na cadeia produtiva das grandes empresas. Já que vocês vão ter essa reunião para dar um balanço, aí qual é o balanço que você dá do MEI? Não, o MEI é um movimento fundamental, porque é um movimento do próprio empresariado trazendo o tema da inovação para o coração das preocupações empresariais. Então, nós entendemos que o MEI é o nosso aliado estratégico, digamos assim, na causa da promoção da inovação nacional e tem tido posições muito firmes, muito fortes na promoção do tema da inovação e apontar que a inovação é o caminho para efetivamente alavancar competitividade e produtividade das empresas nacionais. Agora, volto a dizer, isso se dá num ambiente em que, historicamente, o empresariado não foi fortemente vocacionado para a promoção da inovação no Brasil, de maneira geral. É claro que setores sim, mas de maneira geral não. E convive, porque a inovação, ela, por definição, é risco, é incerteza. Nós convivemos no ambiente empresarial com políticas ou ações que fomentam o conservadorismo também do setor empresarial. Enquanto, por exemplo, esse setor pode adquirir grandes ganhos sem risco em aplicações financeiras, isso, por um lado, opera contra todas as ações que o próprio Estado e o poder público têm adotado para fomentar a inovação. E eu acho que esse é um ponto central, viu, Nassif, que eu acho. Nós temos que confrontar seriamente o tema da reforma do Estado brasileiro para torná-lo mais eficaz e eficiente na promoção da inovação no país. Uma pergunta anterior citou esse ponto. Se nós precisamos de investimento ou de segurança econômica? Precisamos de ambos, mas precisamos também de segurança jurídica. Nós temos que ter um arcabouço legal normativo que estimule a inovação empresarial. Nós não podemos ter uma lógica de controle sobre os financiamentos públicos para a inovação nas empresas que trate a inovação como trata a construção de uma ponte. Na construção de uma ponte, as etapas básicas estão todas ali no projeto básico, pode haver alguma variação, mas há pouca incerteza. Na inovação, não. A incerteza é a alma da própria atividade. Aliás, o mesmo vale também para a produção científica, porque a ciência se move pela lógica da descoberta, o que envolve também incerteza e desconhecimento. Então, é necessário ter um marco legal regulatório para a área de ciência, tecnologia e inovação que saiba promover, lidar com o desconhecido e com o incerto, que isso seja parte integrante da lógica sistêmica de operação. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Deixa eu dar um exemplo aqui que talvez deixe isso mais claro, né? Como eu mencionei antes, a Lei de Inovação de 2004 criou esse novo instrumento que é a subvenção econômica, que é operado pela FINEP, basicamente, mas em programas descentralizados também com a FAPESP e outras fundações de amparo para pequenas e médias empresas. Pois bem, o princípio da subvenção econômica é que o poder público compartilhe o risco da inovação das empresas através da subvenção econômica. Mas a Receita Federal, em determinado período, ela interpretou esse apoio público para a inovação nas empresas como renda dessas empresas e começou a cobrar impostos sobre a renda da subvenção econômica. Então, o mesmo Estado que alimenta a inovação ou que promove a inovação com um braço, compartilhando o risco da inovação com as empresas através da subvenção econômica, por outro, tolhe esse compartilhamento da inovação,
taxando as empresas que recebem a subvenção econômica. Então, o nosso Estado, em grande medida, ainda é um Estado bipolar, onde convivem políticas com racionalidades antagônicas. Então, nós precisamos de uma reforma do Estado que torne mais eficaz e eficiente a nossa política de fomento da inovação. Porque, com isso, nós poderemos disseminar a inovação em cadeias produtivas, que são cadeias fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento econômico no país. Fernandes, quando saiu o Plano Brasil Maior, uma das dúvidas que se tinha é o seguinte: nos Estados Unidos, se você investir em 10 startups e uma der certo, é uma vitória. No Brasil, se investir em 10 startups e uma der errado, é Tribunal de Contas da União. E o que se apostava é o seguinte: o receio do funcionário público vai impedir que se avance nessa área. Como é que você vê o resultado, digamos, dessa experiência de Plano Brasil Maior frente a esses riscos regulatórios aí de Tribunal de Contas e tudo mais? Não, os riscos regulatórios permanecem, Nassif, por isso que eu acho que é um tema fundamental para nós discutirmos os desafios, os obstáculos à inovação no país. É claro que o que os órgãos de controle dizem é que eles não criam as leis, eles zelam pelo cumprimento das leis. Então, nós temos que avançar mais no marco legal regulatório para incorporar a incerteza da inovação como algo inerente às políticas públicas de promoção da inovação. Então, nós já avançamos, não estou dizendo aqui que seja tudo retrógrado ou limitado. Nessa área, por exemplo, o próprio BNDES e a FINEP, junto com fundações estaduais como a FAPESP, operam programas importantes de investimento para a formação de startups e novas empresas inovadoras. Nós mesmos na FINEP temos tanto um programa de participação direta em empresas como um programa bastante amplo, com já hoje 30 fundos de investimento em novas empresas inovadoras. E o princípio que rege esses fundos é justamente essa lógica, quer dizer, de cada 8 empresas investidas, um indicador de sucesso é que uma dê certo e não que as 8 deem certo. Porque o retorno para a sociedade do sucesso de uma das 8 gerará ganhos sistêmicos múltiplos que, em grande medida, se sobrepõem ao financiamento que foi feito inicial na constituição desses fundos. Mas há um conjunto de melhorias no marco legal regulatório que nós temos que empreender para incorporar a incerteza na lógica da operação do sistema, para viabilizar as compras governamentais como ponta de fechamento do ciclo da inovação. Nós avançamos, como já foi dito, no Complexo Industrial da Saúde, mas ainda estamos ainda tímidos em áreas onde o poder de compra poderia e deveria ser fundamental, como a área de defesa. Quer dizer, há ainda limitações para que o poder público possa utilizar o poder de compra na área de defesa como fomentador efetivo de cadeias de inovação em empresas nacionais. Vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasilianos.org, selecionada pela jornalista Sara Kines. A gente tem uma pergunta do Vitor de Queiroz, de São Paulo. Ele quer saber como os convidados analisam a política de atração de centros de pesquisa de empresas multinacionais para o Brasil. Esse tipo de programa pode mesmo ajudar o país a dar saltos tecnológicos em alguns setores? Gordon, como é que você vê? Nos últimos anos, o Brasil tem atraído uma série de centros de pesquisa para cá, principalmente aqueles relacionados à área de petróleo e gás. A área do Fundão lá atraiu o centro da IBM, o centro da GE, o centro da Siemens, da EMC, ou seja, uma série de centros fundamentais estão vindo para o Brasil para ajudar no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional. Eu acho que é muito importante que esses centros venham para o Brasil para desenvolver as tecnologias aqui cada vez mais. As empresas têm mandado expandidos para centros onde são referências. Então, empresas, por exemplo, de cosméticos trazem seus centros para cá porque a diversidade, por exemplo, do cabelo do brasileiro ajuda nas pesquisas nessa área. Ou seja, é importante que eles venham para cá, mas é importante que junto com os centros venham a produção. Ou seja, a produção não pode estar descolada nisso, né? Não pode estar descolada dos centros de pesquisa para contribuir. A pesquisa junto com a produção nacional e aí fortalecer a indústria nacional e fortalecer a cadeia nacional. Eu sei que estão sendo feitas algumas medidas no MDIC para tentar atrair esses centros, que é muito importante.
para poder fortalecer a capacidade de pesquisa e de inovação aqui no país. Fábio, a FAPESP, alguns anos atrás, aí com aquela pesquisa do genoma, inaugurou aqui o trabalho em rede. Aí. Quais são os frutos dessa experiência? O trabalho em rede se ampliou? Em que áreas que se estão investindo mais dentro dessa estruturação? Sim, isso é fundamental, porque a pesquisa hoje em dia se faz com grandes redes, várias instituições, empresas e universidades trabalhando. Ninguém mais faz pesquisa sozinho, né? E por isso a FAPESP tem buscado criar um dos mecanismos, é o que a gente chama de centro de engenharia. Então, por exemplo, a empresa Peugeot, recentemente, com apoio da FAPESP, a Peugeot colocou 50%, a FAPESP 50%, criou um centro de engenharia em tecnologias ligadas ao que ela faz. E pegando instituições de pesquisa para participar? Sim, em geral ela é um local privado, mas próximo de uma grande universidade, né? E a gente tem tentado atrair outras parcerias desse tipo. Então... Só para entender, porque muitas inovações são segredos industriais de empresas. Qual é o ganho do país quando você traz um laboratório de uma multinacional de fora e instala aqui? De que maneira que aquilo transborda para o sistema brasileiro? Quando você faz um grande centro desse, primeiro você vai ter interação com a universidade, com os alunos, com os professores e cientistas da universidade. Segundo, normalmente, em torno desse centro se cria um ecossistema de pequenas empresas que vão fornecer tecnologia e vão aprender junto com esse grande centro. Então, você faz um laboratório, mas você fomenta a criação de dezenas de empresas de cunho tecnológico em torno dele, né? Essas agências de inovação, da Unicamp, USP, tem dado uma boa interação para gerar negócios? Tem, e tem mudado muito nos últimos anos, né? Diria que há 10 anos atrás tinha um preconceito muito grande nas universidades contra relacionamento com as empresas. Isso mudou muito nos últimos 10 anos. Tem um longo caminho a trilhar pela frente, mas estou otimista em relação a isso, porque o clima que existe hoje, se fala abertamente que a gente precisa interagir mais com o setor produtivo, que é uma coisa que há 10 anos atrás muitas pessoas olhavam de lado, assim, torto. Bom, o programa Brasilianos.org aí sobre o futuro das políticas de inovação no país termina por aqui. Eu agradeço a participação do professor de Ciência da Computação da USP, coordenadora adjunta de pesquisa para inovação da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fábio Kohn, do presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, Luiz Fernandes, e do diretor de Planejamento e Gestão da Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, José Luiz Gordon. E também agradeço a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá!